Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje, damos continuidade à obra Cupim, de Laila Martinez. Prepare-se para mergulhar no 8º capítulo dessa história instigante. Vamos juntos? Capítulo 8. Claro que não gostei dela trabalhar para eles. Como eu ia gostar que ela fosse criar o menino daqueles malditos que foram a ruína desta família? Bem que evitou me contar até que começou no emprego. Se eu tivesse sabido antes, iria agarrá-la pelos cabelos e trancá-la no depósito de lenha para não deixar que servisse naquela casa. Preferia matá-la a vê-la empregada de lá. Os Jaraba contrataram logo, claro. Podiam ter escolhido Maria, que os desgraçados dos irmãos deixaram na rua. É preciso ser muito ruim e miserável para fazer isso com a própria irmã. Mas não, ficaram com a minha neta. Ela acreditava que era por ser mais jovem e ter uma aparência melhor. E não digo que não houvesse um pouco disso. Aquela metida besta com quem o filho casou depois de se divorciar da primeira mulher certamente pensou que Maria deslustrava a casa. Deus os cria e eles se juntam, e esta era igual ou pior do que a outra, só que muito mais jovem. Mas com meus botões, eu tinha certeza de que o filho não nos perdoara por fazê-lo despencar barranco abaixo enquanto caçava. Da porta para fora, os Jarabo troçavam dos mexericos e diziam que foram apenas acidentes. Mas da porta para dentro, Carmen sabia que eles não eram assim tão soberbos. A mãe começou a descer a escada se agarrando ao corrimão e o filho, depois da queda, trancou a escopeta-chave. Mas pensando bem, não sei se o filho não me perdoou pelo acidente ou se o que ele não perdoou foi o povoado inteiro acreditar que eu podia provocar aquilo com umas rezas. Como diz minha neta, mas nesse caso, dá no mesmo. Eu guardava a Bielis dentro de mim e agora sabia como extraí-la. Minha neta foi lá porque aquele lhe parecia um trabalho como outro qualquer. Tanto faz trabalhar para uns ou para outros. Ela só queria juntar uns trocados e se mudar para Madrid. Mas ali na casa entendeu muitas coisas. Foi com umas ideias e saiu com outras. Eu me indignava sempre que havia chegar porque me vinha no corpo toda a raiva que sentia por pensarem no povoado, que depois de tantos anos tínhamos rastejado para pedir trabalho a eles. Mas minha neta começou a conversar comigo e a me contar as ideias que se formavam na sua cabeça quando estavam naquela casa. Eu já sabia muito das coisas que ela me contava, mas não as tinha visto assim juntinhas, uma depois das outras. Queria ter visto antes, porque as contaria a minha menina, e de certo ela não teria desaparecido. Minha neta diz que não se sabe, que ela talvez desaparecesse do mesmo jeito, que não tinha como evitar. Mas não posso deixar de imaginar que se tivesse pensado nisso antes, ela e eu teríamos nos entendido melhor. Não teríamos gritado uma com a outra. Ela não teria ido embora batendo na porta. Minha menina era muito bonita. Não como nós duas, que somos baixinhas e delgadas como fuinhas. Não temos carnes. Ela era alta e formosa, elegante como uma corça. Aquele bebê, encolhido e amarelento, se transformara numa moça linda. Todo o povoado olhava quando ela caminhava pela rua. Era uma alegria de ver. As mulheres comentavam na fila da padaria, perguntavam como era possível de que uma casa como a nossa tivesse saído uma jovem tão meiga e bela. Carmen me contava. Aquelas desgraçadas enchiam a boca intrigando, mas bem que depois vinham aqui pedir. De todo modo, o pior não era o que as mulheres diziam, mas o que os homens falavam. Isso Carmen não me contava, porque essas coisas eles só dizem entre si. Isso quem me contava eram santos. Me diziam que eles falavam do que fariam com ela, alguns com desejo e outros com aquilo que muitos homens têm pelas mulheres. Eles pensam que é desejo, mas é puro ódio. Os santos me contavam com as palavras exatas, com todos os detalhes, para que eu memorizasse bem o que cada um dizia. E eu guardava, metia tudo dentro da cabeça. Algumas coisas eu contava à minha filha, mas ela não acreditava. Dizia que eu só queria assustá-la para que não saísse na rua, para que ficasse fechada comigo entre essas 4 paredes. Dizia que as pessoas riam de mim, que me chamavam de louca, que zombavam às minhas costas, que sentia vergonha de ser minha filha. Isso eu também sabia. Sabia que ela ria de mim com os amigos, que contava ter encontrado rosários embaixo das camas e bolsas cheias de cabelos entre os lençóis. Que lhes dizia que eu falava sozinha, que eu acreditava que os santos apareciam para mim sempre que me davam um desmaio.
Zombava mais do que todo mundo para verem que ela não era como eu, que não era nada parecida com a mãe, que ela não acreditava nessas bobagens de velha. Isso os santos me diziam, mas não era preciso. Ela mesma cuidava para que todo mundo soubesse, inclusive eu. Mas havia outras coisas que ela não queria que eu soubesse, e essas os santos também me contavam quando levavam. Diziam que ela ia com os rapazes para as eiras e que ali bebiam e fumavam e escutavam música no rádio toca-fitas que o filho dos Jarabu tinha. Nessa época, quase todos já haviam saído daqui, alguns para estudar e a maioria para trabalhar, mas voltavam no verão. Depois que minha filha desapareceu, pararam de fazer isso. Mas nos 2 ou 3 verões anteriores, voltavam todos assim que entravam de férias. Passavam o dia dormindo e a noite na farra. Iam às festas dos povoados dos arredores e voltavam bêbados, como gambás, dirigindo por essas estradas perigosas que existem por aqui, cheias de curvas e buracos. Nenhum se matou num acidente porque Deus não quis. Minha filha não quis estudar. Eu não teria podido mandá-la para a universidade porque sabe lá quem pode pagar isso. Mas falei para fazer um curso profissionalizante e ela também não quis. Tinha terminado o fundamental a duras penas. Muitas vezes nem aparecia para a aula. Dizia que não aguentava ficar ali sentada por tantas horas ouvindo bobagens que não serviam para nada. Os trabalhos também não duravam. Quando conseguia um no inverno, às vezes aguentava 2 ou 3 meses, mas abandonava assim que chegava o verão. Se não tivesse dinheiro para sair, encontrava alguém que a convidasse. Sempre tinha um sujeito disposto a lhe pagar uma taça, muitos esperando conseguir algo em troca, outros exigindo isso. Muitas vezes quem a convidava era o filho dos Jarabu, alguns anos mais velho do que ela. Estudou para ser advogado como o irmão e arranjou um emprego no escritório de Madrid, mas gostava desse lugar. Aqui, ele podia caçar e sair com os cavalos pelo monte, o desgraçado. Os santos me disseram que ele olhava muito para minha filha e que olhava com desejo. Eu ficava louca por saber que aquele filho da mãe estava atrás da minha filha. Aquela família nunca tinha o suficiente, sempre queria mais. Não bastava que trabalhássemos para eles, que o povoado inteiro deixasse o couro nas suas vinhas. Também era preciso agradá-los. Mas não vou mentir para vocês. Minha filha gostava que ele fosse atrás dela. Aquele idiota achavam que ia ficar noivos. Esses aí só nos querem para o que nos querem. Eu lhe dizia, e ela retrucava que isso era coisa de antes. Como se aquele patife não fosse filho do pai. Como se não o tivessem feito acreditar desde menino que tudo o que há neste povoado é dele. Pensei que a estupidez da minha filha ia desaparecer quando o rapaz veio a passar uns dias com a noiva. A que depois se tornou a primeira esposa, uma garota de Madrid, filha de um dos advogados do escritório onde ele trabalhava. Bem arrogante e bem magrela, sem nenhuma graça, nenhuma carne, mas ao mesmo tempo bem vestida, e com maneiras de colégio caro, que apareciam até naquele jeito de caminhar como uma marquesa, como se ela mesma tivesse pagado cada lajota que pisava na rua. Ele a deixava com a mãe e a vinha aqui em casa procurar minha filha. Só que ela não queria vê-lo. Se trancava no quarto até que fosse embora pelo caminho. Nunca se aproximava da porta, nem tocava a campainha. Mas eu sabia que ele andava por perto porque a casa inteira estremecia. As paredes começavam a balançar e o ar ficava tão denso e pesado que eu mal podia respirar de tanto sufoco. Ela se aborreceu com ele, e comigo mais ainda. Nessa família, viemos cuspindo ódio umas contra as outras até que eles nos comeu por dentro. Na época, eu ainda não sabia o que minha neta diria mais tarde. Só me dava raiva que minha filha fosse tão idiota, que não me tivesse dado ouvidos todas as vezes em que eu lhe disse que essa gente só nos quer para lhe fazer a cama ou para desfazê-la, e para mais nada. Ela odiava que eu tivesse razão, que aquilo que falava se confirmasse. Sempre que gritávamos uma com a outra, a casa se estreitava sobre nós. As paredes se estremeciam e as portas dos armários se abriam e fechavam de repente. Os tetos estalavam como se estivessem prestes a cair, como se o telhado fosse desabar sobre nossas cabeças de uma hora para outra. Mas o pior eram as sombras. Nos agarravam pelos tornozelos para que caíssemos no chão, nos puxavam a roupa e se penduravam em nossos cabelos, nos atiravam os pratos e os copos de dentro do armário. Exasperavam-se com nossas brigas. Transtornavam-se de tanto ouvir os gritos, e as pragas, e o tomara que você morra, e os quem me dera de não ter parido você, sua desgraçada.
2 semanas depois que o Jaraba apareceu no povoado com aquela emperdigada, minha filha começou a sair com um moço, um rapaz que trabalhava como pedreiro no grupo de Uete. Quem me contou foi a santa numa noite em que veio se deitar comigo na cama. Lembro que ela queimou os lençóis com a auréola e tive que jogar tudo fora. O jovem parecia muito formal e muito trabalhador, mas na verdade ela não gostava dele. Aquilo era puro despeito e puro ataque de ciúme. Isso não era necessário que a santinha me dissesse, eu mesmo via. O rapaz vinha buscar minha filha em casa, sentava no poial do pátio e ficava esperando até ela descer. Às vezes, quase 1 hora. Ela não me deixava convidá-la para entrar. Acho que sentia vergonha de mim e da casa. Não queria que ele visse os pisos arranhados e as manchas amarelentas na parede. Os vestidos velhos com a cava mal franzida e as mangas desiguais porque eu nunca aprendera a costurar de tanto rancor contra minha mãe. Quando ela finalmente saía, ele olhava deslumbrado, até ficava de queixo caído, o imbecil. Ela a deixou logo, 20 dias depois, assim que o filho dos Jarabo voltou para Madrid, e se aborreceu, porque esse outro vivia atrás dela como um cachorro. O rapaz não gostou. Começou a segui-la pelo povoado, a se postar diante da casa. Ficava ali parado no portão do pátio, esperando por ela, tentando vê-la através das cortinas do quarto. Não saía dali, nem quando anoitecia. A casa começou a se inquietar, alimentada pela angústia da minha filha, que aumentava à medida que os dias passavam. Sempre olhava lá para fora, ela via o homem parado diante da grade do pátio, esperando. Ele faltava ao trabalho e mal dormia. A mãe dizia pelo povoado que nós tínhamos o transtornado, que ele nunca fizera essas coisas até começar a sair com a minha filha. Pedia à minha menina que deixasse fazer algo para afastá-lo, mas ela não quis. Nem mesmo um pequeno susto. Dizia que aquilo eram apenas idiotices, que logo ele se cansaria. Não se cansou. Eles nunca fazem isso. As coisas só pioram. Uma noite a santa veio no teto da cozinha quando eu lavava as panelas. Apareceu para mim ali, com sua auréola resplandecente no teto amarelado de fumaça e gordura. Disse que minha filha estava prenha e ia ter uma menina. Não sei por quanto tempo a santa me levou, mas quando voltei a mim já estava amanhecendo. A gravidez foi um mexerico de todo o povoado, assim que começaram a notar a barriga. Os desgraçados não tinham outro assunto. Vinham se perguntando havia anos como era possível que eu tivesse parido uma jovem tão bonita e tão meiga, mas agora tudo se encaixava. Ela era uma descarada como a mãe. Nós duas acabamos prenhas de tanto andar por aí com os rapazes como umas desenvergonhadas. E acabavam concluindo que ela se parecia comigo mesma. Aquilo fez com que ela me odiasse ainda mais. Sempre se achara melhor do que eu. Acreditava que se casaria com um rapaz, bem colocado, e iria embora daqui. Que não precisaria pisar outra vez nesse povoado de miseráveis. Mas no fim das contas, tinha feito o mesmo que eu. Engravidou cedo demais. Jogava a culpa sobre si mesma como ela fazia todo o povoado. Achava que era ela que devia ter parado quando ele existia. Se odiava por isso e me odiava porque via seu reflexo. Se via dentro de 10 anos encerrada nessa mesma casa, com a roupa frouxa e uma cria estúpida que não quisera ter. Sempre acreditei que ela voltou com ele por isso, para não acabar como eu. Talvez tenha pensado que por pior que fosse era melhor um homem do que nenhum, que assim teria uma oportunidade de ir embora. Quanto a mim, a raiva me comia por dentro. Eu não suportava vê-la reatar com aquele desgraçado que passara dias inteiros diante de casa, vigiando-a como um transtornado. É preciso colocar terra entre você e homens como esse antes que ele as joguem em cima de você. Durante algum tempo, pareceu que as coisas iam bem. Tinham decidido não se casar nem viver juntos até que o bebê nascesse, mas passeava de braço dado com ela por todo o povoado, como já se fosse sua esposa. Levava dentro do carro a Cuenca para comer em bons restaurantes, comprava pulseiras e pingentes que deviam custar olhos da cara e dos quais todo o povoado falava. E minha filha estava bonita de arrebentar, a gravidez a deixava ainda mais formosa, dava gosto de ver. Mas quando a menina nasceu, naquela primavera, ela continuou enrolando. Adiava várias vezes o casamento com uma desculpa qualquer. Chegou de novo o verão e ela voltou a sair com os rapazes que vinham ao povoado. Muitas vezes não aparecia em casa durante dias. O noivo vinha buscá-lo louco de ciúme.
golpeava a porta como se fosse derrubá-la. A menina chorava e na casa o ar se tornava denso como azeite. O filho dos Jarabo também veio. Dessa vez, não tinha trazido a noiva, mas sua mãe dizia, por todo canto, que estavam preparando o casamento para o verão seguinte. Isso pouco importava a ele, que continuava atrás da minha filha, como sempre havia feito, e ela gostava disso. Com um bebê no berço e um noivo no altar, a idiota continuava a procurá-lo assim que ele aparecia no povoado. Eu me consumia por dentro, não sabia dizer por qual dos dois sentia mais ódio, nem qual achava mais perigoso. Quando ela voltava para casa, nos envenenávamos uma contra a outra. Assim que ela passava pela porta, os gritos deviam ser ouvidos até no povoado. Eu dizia que ela era uma sem-vergonha por largar a filha para cair na farra. Ela retrucava que assim eu tinha algo para me ocupar em vez de me meter na vida dela. Eu a chamava de mal agradecida e ela me chamava de louca. Eu dizia que ela ia acabar mal, e ela me respondia que era impossível terminar pior do que eu. A menina chorava como uma desvairada, e nós duas se enraizava forte o ressentimento, que tinha crescido tanto que inchava as paredes da casa. No dia em que ela desapareceu, também tínhamos discutido, e a Virgem do Monte sabe que isso eu vou levar cravado dentro de mim até morrer. Foi embora batendo a porta com tanta violência que fez a casa tremer. E não voltei a vê-la, até que sua sombra chamou lá fora, alguns dias mais tarde, mas já não era ela. Eu nunca soube qual dos dois a levara. Os santos nunca me disseram, por mais que eu suplicasse. Carreguei dentro de mim essa dor por 30 anos, como quem traz um buraco no peito. Mas quando minha neta me explicou todas essas coisas, me dei conta de que os santos não disseram um nome, porque dava no mesmo. Qual dos dois fez aquilo? Cada um tinha sua culpa, e nenhum dos dois a pagara. Os desgraçados continuaram com a vida como se minha filha não tivesse existido. Um se casou com a tal noiva no verão seguinte e o outro com Emília, 2 anos mais tarde. Tiveram filhos como se não me houvessem tirado a minha, como se eu não fosse cobrar a dívida. Fim do capítulo 8. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa obra. Beijos!